nós temos estados que só chegaram amanhã, mas nós já estamos aqui hoje com delegados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Piauí. Tá? Bem-vindos todos os companheiros e companheiras do Brasil que vieram para essa conferência, esse congresso, num momento muito importante, né, de uma crise muito grande, quer dizer, um momento da conjuntura nacional, onde o debate, a reflexão e a ação são imprescindíveis para que a classe trabalhadora seja vitoriosa no país. Eu quero começar essa reflexão lembrando que nós estamos na maior crise, o nosso partido vive hoje a maior crise da sua história de 35 anos. É sob o signo dessa crise que o Partido dos Trabalhadores vai realizar agora em julho o seu 5º congresso e que nós, da Articulação de Esquerda, vamos realizar agora, nesse final de semana, pascualino, o nosso 2º Congresso Nacional, do qual esta conferência sindical é uma das partes. Em momentos assim, como já disse a Jandira, é natural que haja uma intensificação dos debates e das análises, das procuras de causas, origens, sentidos para a crise, mas também, ou principalmente, uma discussão sobre quais são as saídas desta situação em que estamos. E a Articulação de Esquerda tem contribuído, como é da sua natureza, como é sua característica fazer, nós temos contribuído bastante com esse debate. Nos textos que publicamos na nossa página, na página eletrônica, página 13, no nosso jornal, página 13, na revista Esquerda Socialista, e também nas resoluções desse 2º Congresso e na tese que escrevemos para o 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores, que se chama, não por acaso, Um Partido para Tempos de Guerra. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é a respeito da nossa análise desta crise que vive hoje o partido. A primeira constatação que a Articulação de Esquerda faz sobre essa crise é que ela não é um raio em céu azul. Na nossa avaliação, esta crise tem origem lá na década de 90. Por que na década de 90? O que aconteceu na década de 90? Os sindicalistas sabem disso muito bem. A década de 90 é a década da crise, da derrota do socialismo soviético, da crise do socialismo e da esquerda mundial, do advento e hegemonia do consenso de Washington, do pensamento único e daquilo que viria logo depois a ser chamado de neoliberalismo. Diante desta situação, e também diante de um fenômeno mais particular, que foi o quase lá de 1989, quer dizer, nós quase ganhamos a eleição, uma parte do partido, uma parte importante, tanto é que esta passou a ser a orientação estratégica majoritária, chegou à conclusão de que era preciso fazer modificações importantes naquela estratégia democrático-popular articulada com o socialismo, que tinha sido até então a estratégia vigente no Partido dos Trabalhadores, aprovada lá no 5º Encontro, em 1986, e atualizada depois em outros eventos do partido. Mas nessa revisão da estratégia, o resultado foi o que nós podemos chamar de um rebaixamento programático. Quer dizer, o partido não deixou de ter o socialismo como seu horizonte histórico nas suas resoluções, mas, de fato, nós paramos de falar em socialismo, paramos de pensar como esse socialismo seria construído efetivamente. De anticapitalista, nós passamos a ser eminentemente anti-neoliberais. E houve também uma mudança na nossa política de alianças, uma mudança importante. Até então, o nosso campo de alianças era o campo democrático popular. Nessa conversa, bom, se nós queremos derrotar o neoliberalismo, há outros setores da sociedade que também estão insatisfeitos, a começar pela burguesia nacional. Então nós temos que nos aliar à burguesia nacional. Além de tudo, havia uma leitura de 89 que dizia que faltaram poucos votos. Onde esses votos estavam? Estavam em setores de uma classe média
com quem nós precisávamos dialogar e que nos achavam muito radicais, porque como se buscavam alianças mais institucionais, e esse é um fenômeno também bastante verificável, quer dizer, você tinha um descenso das lutas sociais, então era natural que o partido se apoiasse nesse momento na luta institucional. Só que o que era um apoio inicialmente passou a se converter na estratégia. Toda a estratégia do partido, no seu coração estava a ideia de que pela via institucional nós poderíamos avançar e fazer a chamada revolução democrática. Independentemente do que achávamos dessa estratégia, e nós da articulação esquerda fomos contra, votamos contra, mas independentemente do que achávamos, é preciso reconhecer que ela nos permitiu chegar ao governo em 2002. Só que quando chegamos ao governo, antes mesmo, na campanha de 2002, pode-se dizer que houve um exacerbamento dessa estratégia. Porque, veja, ali, naquela circunstância, também com a possibilidade de vitória próxima, se considerou que a nossa aliança tinha que ir um pouquinho além do que tínhamos feito até então. E disso nasceu a famosa Carta aos Brasileiros, que se não fazia exatamente uma aliança com o setor da burguesia financeira, ao mesmo tempo dizia que nós não íamos confrontá-los diretamente chegando ao governo. Chegando ao governo, havia uma análise de que a correlação de forças era desfavorável, e era efetivamente. Sempre bom lembrar, nós chegamos ao governo logo depois de uma década neoliberal, que tinha inclusive destruído o Estado e num momento de descenso, né, ou de estagnação, de baixa intensidade das lutas sociais e luta de classes. Só que, qual foi a leitura e a conclusão tirada dessa análise de que a correlação de forças não nos permitiria já, num primeiro momento, fazer grandes reformas? Se quer fazer aquilo que estava no programa, que tinha sido consagrado no encontro de 2001, que foi o encontro de Olinda. A conclusão foi que nós tínhamos que governar sem confrontar esses interesses antagônicos, né, do grande capital, do agronegócio, dos meios de comunicação, mas faríamos mudanças comendo pelas beiradas, como eu gosto de dizer, né? Então, nós tentaríamos ampliar a capacidade do Estado de fazer política, ampliar a capacidade de financiamento do Estado, porque de fato tudo isso tinha sido tão encolhido durante os anos neoliberais que havia uma certa margem de manobra, né, pelas beiradas para avançar. Veja, eu não tinha correlação de forças para enfrentar todo mundo, mas eu poderia ter escolhido um inimigo, os meios de comunicação. Então eu vou enfrentar os meios de comunicação. Ao fazê-lo, eu estou alterando a correlação de forças, claro, eu estou destruindo um centro de poder das forças do capital, as forças da direita, e estou dividindo, democratizando esse poder. O mesmo vale para a reforma agrária, o mesmo vale para a reforma política. Só que a minha estratégia não me permitia fazer reformas estruturais. Então, o problema de fabricação que nós apontávamos lá atrás, nós da articulação esquerda, era esse. Eu partia de uma correlação de forças rebaixada e usava para justificar não fazer reformas estruturais. Mas ao não fazer reformas estruturais, eu me tornava prisioneiro da própria correlação de forças, que era o meu limitador. Porque até 2013, havia um debate sobre o que estava acontecendo, um debate que, como as coisas pareciam equilibradas, você tanto tinha gente como nós da articulação de esquerda dizendo, gente, olha, a coisa não está boa. Nós estamos chegando no limite do modelo. Tudo que nós podíamos fazer comendo pela beirada, nós fizemos. Agora nós vamos ter que fazer as reformas estruturais. Mas permitia também que outras pessoas tivessem uma análise diferente, olhassem para a mesma realidade e vissem o copo meio cheio. Ou seja, vocês devem lembrar, minha análise, eu estou falando de antes de 2013. Não, nós vamos ganhar no primeiro turno. Não é isso? Nós não temos oposição. Fora aqueles que diziam que a luta de classe tinha acabado, mas eu estou tirando esses do cenário. A oposição está minguada, nós, né? Veja, né, nós estamos bem e tal, a popularidade da Dilma está alta. Eis que vem as manifestações de junho de 2013. E vou tentar explicar porque para mim é uma. Nós, da articulação de esquerda, e muitos outros setores, principalmente os setores que atuam no movimento social, que já estavam percebendo, porque essa avaliação a que eu me referi, eu diria que, por exemplo, a CUT já fazia. Não nós, a CUT. Como um todo, já apontava.
estamos tendo problemas, estamos chegando no limite, são necessárias reformas estruturais, mas não só nós que falávamos isso. Em 2013, muitos de nós saudamos aquele momento. Por quê? Ali, bom, agora a ficha vai cair. E vejam, nós estávamos há mais de um ano da eleição. Infelizmente, grande parte do nosso partido, do governo, não leu corretamente, não tirou as lições de junho de 2013. Em compensação, a direita tirou. A direita tirou 3 lições básicas em 2013. A primeira é que havia insatisfação com relação ao governo. Ela estava ali latente, mas havia uma grande insatisfação com o governo. A segunda é que essa insatisfação era difusa, ou seja, não adiantava eles pegarem uma questão e bater. Era educação, saúde. Então, eles tomam para si, a partir daí, se vocês acompanharem que foi noticiado nos meios de comunicação, vocês vão ver que isso é verdade. Eles tomam para si, nesse momento, essa ideia de que está tudo errado. E a terceira, e talvez mais importante, eles descobriram que eles também podiam disputar as ruas. Nessa situação, enfrentamos as eleições de 2014. Todo mundo sabe que foi a eleição mais dura da nossa história. Todo mundo sabe que ela mostrou para a gente o quanto estava acirrada a luta de classes no país, mostrou o quanto a direita estava organizada e mostrou que nós só conseguimos ganhar com o apoio dos setores sociais e do campo democrático popular graças a um programa muito à esquerda, porque no processo de polarização da disputa, o nosso programa foi à esquerda. Ganhamos a eleição, mas saímos da eleição, primeiro com uma direita muito bem organizada e armada, ela não se desarmou depois das eleições. E segundo, ganhamos com uma correlação de forças institucional ruim, um Congresso mais conservador que os anteriores. A maioria dos deputados eleitos pelos partidos da base aliada não votaram na Dilma. Todo mundo falava no partido de A a Z, inclusive tem resolução do partido aprovada pelo diretório e pela executiva, dizendo: a situação é essa, o que nós temos que fazer então é nos apoiar nessa grande frente de esquerda que se conformou e que permitiu que nós ganhássemos as eleições. É por aí que nós temos que ir e temos que aprofundar o nosso programa, porque foi essa promessa que fizemos. Infelizmente, minhas caras e meus caros, como sabemos, as primeiras medidas do governo apontaram na direção oposta. Como primeira medida, nós colocamos para cuidar do Ministério da Fazenda um representante da ortodoxia neoliberal que fez o favor de anunciar como primeiras medidas do governo, antes mesmo desse segundo mandato assumir, medidas de caráter neoliberal. Se elas não são, ajuste fiscal, medidas que atingem sim direitos dos trabalhadores, dificultar acesso, ampliar prazo para acesso a direitos, é tirar direitos. Né? Certamente, isso foi feito com a ideia de que isso faria o lado de lá baixar suas armas. O que fez o lado de lá? Opa, peraí, nós já estamos de armas levantadas, eles estão aqui abaixando as suas? Essa é a nossa chance, vamos invadir o terreno deles. E foi isso que culminou com essa situação simbolicamente se expressa nas manifestações de 15 de março. Que por hora são, as pesquisas mostram, ainda são manifestações de uma maioria que não votou na gente. Mas como o cenário para a gente não é positivo do ponto de vista econômico, e nós não estamos oferecendo, o governo ainda não conseguiu fazer um discurso para mobilizar a sua base social, não vamos estranhar se logo mais nós começarmos a ter manifestação com o povo mesmo na rua, com os trabalhadores. O que a articulação de esquerda diz? E diz faz tempo. Nós temos que, para ontem, mudar essa estratégia de conciliação de classes, essa estratégia de aliança institucional. Não existem mais, eu repito sempre, condições objetivas para essa estratégia dar certo. Não se trata mais de uma questão de disputa ideológica. Não existem condições objetivas para ela dar certo. Então só tem uma saída: romper com essa estratégia, o que significa confronto com o lado de lá. Mas ou a gente faz isso,
ou nós seremos derrotados? E o mínimo que a gente pode fazer antes de ser derrotado é enfrentar os inimigos. Obrigada.